Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. O motorista de uma van quer ultrapassar um caminhão em uma estrada reta que está com velocidade de módulo 20 metros por segundo. Para isso, aproxima-se com a van, ficando atrás, quase com a van encostada no caminhão com a mesma velocidade desse. Vai para a esquerda do caminhão e começa a ultrapassagem. Porém, nesse instante avista um carro distante 180 metros do caminhão e, bem, o carro vem no sentido contrário com velocidade constante de módulo 25 metros por segundo. O motorista da van então acelera a taxa de 8 metros por segundo quadrado. E o comprimento dos veículos, do caminhão 10 metros, da van 6 metros e do carro 4,5 metros. Analise as afirmações a seguir. 1. O carro demora 4 segundos para estar na mesma posição em relação à estrada do caminhão. Então a primeira se refere ao carro se encontrando com o caminhão. Para isso, vamos utilizar a equação da posição para esses dois, onde a posição x ela é igual a uma posição inicial mais velocidade vezes tempo, certo? Como se trata de dois movimentos com velocidades constantes, pois o único que acelera é a van, então usaremos essa equação. Para o carro, a equação vai se dar da seguinte forma, Vamos considerar o carro como no ponto zero e o caminhão, então, a 180 metros, na posição 180 metros. E o sentido positivo, para essa direção e o negativo para a direção oposta. Então, a posição x do carro vai ser dado por 0 mais 25 vezes t. Ou seja, a posição do carro vai ser de 25t. Já do caminhão, a posição caminhão, vou chamar de C2, vai ser a posição inicial, 180. Como a velocidade dele está no sentido negativo, então será menos 20, a velocidade do caminhão, vezes t. Essas equações das posições, certo? Pois bem, no momento que os dois se encontrarem, eles estarão na mesma posição. Então a posição do carro será igual à posição do caminhão. Tá? E bem, encontraremos o instante de tempo a partir disso que eles se encontram, o intervalo de tempo, certo? Considerando que nesse momento o tempo é zero, o instante zero. Pois bem, abrindo as equações temos 25t igual a 180 menos 20t. Passando 20t para o outro lado da equação, somando, pois ele está subtraindo, teremos então 25t mais 20t igual a 180. 25 mais 20 dá 45. Então, 45t igual a 180. Passando 45 que multiplica para o outro lado, dividindo, teremos que t é igual a 180 divididos por 45, o que é igual a 4 segundos. Logo, a número 1 está ok. O carro demora 4 segundos para estar na mesma posição em relação à estrada do caminhão. Número 2, a van levará 4 segundos para ultrapassar completamente o caminhão e irá colidir com o carro. Bem, aqui iremos adotar um outro sistema, certo? Vamos trabalhar com a velocidade relativa aqui, neste caso. Tá? Vamos pensar então que o caminhão, cujo comprimento é de 10 metros, vai ser ultrapassado pela van, que, como informa na questão, começa a ultrapassagem logo que esses dois pontos se encostam, Então, deixa eu só desenhar aqui um pouco mais perto.
para a gente ver que é no exato momento que começa a ultrapassagem, um do lado do outro. E a van com seus 6 metros de comprimento. Bem, a van nessa posição, né, ela inicia a ultrapassagem. E logo ela vai terminar a ultrapassagem quando sua traseira estiver saído completamente da frente do caminhão. Então, neste momento é que ela realiza a ultrapassagem. Então, pegando o ponto aqui, a traseira, né, que é, pensando a distância aqui, ele inicia com a dianteira, eu chegando na mesma posição, e termina com a traseira na mesma posição no outro extremo. Então, a distância que a van deve andar é uma distância de 16 metros até completar a ultrapassagem. A distância do caminhão mais o seu próprio comprimento. Como entre os dois eles estão com a mesma velocidade, bem, a velocidade relativa entre os dois vai ser de 20 metros por segundo menos 20, que será igual a zero. Ok? Então, essa é a velocidade relativa. E vamos trabalhar com a ideia da posição, né, ou a distância percorrida, melhor dizendo, no caso do carro, que será de velocidade relativa inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, divididos por 2. Como a velocidade relativa entre os dois é zero, então nós podemos desconsiderar esse primeiro termo. Então a distância x relativa, né, entre o carro e o caminhão. Aqui estamos desconsiderando as velocidades de 20, a distância que eles andam enquanto ocorre a ultrapassagem, apenas para ver o tempo que leva a ultrapassagem. Então usarei apenas a distância relativa. Será igual a aceleração da van, 8 metros por segundo, vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2. E isso aqui deve dar igual a 16 metros, que é a distância que a van deve andar a mais, né, relativa ao caminhão. Bem, com isso podemos simplificar 8 por 2, dando 4t ao quadrado igual a 16. Passando 4 para o outro lado, fazendo divisão, temos que t ao quadrado é igual a 16 divididos por 4, que isso vai ser igual a 4. T, então, será igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2 segundos. No caso aqui, essa potência, ela vai passar para o outro lado da equação, efetuando uma raiz. Então, a van leva 2 segundos para ultrapassar. Logo, a número 2 está incorreta. Incorreta, né? 3. A van conseguirá ultrapassar o caminhão sem se chocar com o carro. Então, essa acaba confirmando a número 3. E 4. A van percorrerá 56 metros da estrada para ultrapassar completamente o caminhão. Bem, agora sim vamos tomar ali o eixo. E como ele fala em distância percorrida, né, vamos falar de variação de posição, ou seja, ΔX. E veja que aqui nessa vez, tá, como eu estou trabalhando com módulo de distância e tempo, eu considerei o sentido para a esquerda positivo e para a direita negativo, né, para todos serem positivos aqui nessa questão, certo? Se mantivesse positivo na direita e negativo na esquerda, chegaria no mesmo resultado. Porém, trabalharia com todos os valores negativos, poderia dar alguma confusão. E aqui eu farei o mesmo, né? No caso, agora sim, velocidade inicial da van vezes o tempo de ultrapassagem, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, divididos por 2. Agora com relação à pista, né? Bem, variação da posição então vai ser, ou a distância percorrida, né? Quando a gente trabalha distância percorrida é trabalhar com valor em módulo, ou seja, valor positivo, né? Velocidade inicial 20, considerando o eixo positivo para a esquerda agora, vezes o tempo de 2 segundos, tempo de ultrapassagem, mais a aceleração de 8 metros por segundo, vezes 2 ao quadrado, divididos por 2. Aqui temos 20 vezes 4, 40, mais 8 sobre 2 podemos simplificar, dando 4, e 2 ao quadrado é 4 também.
Ou seja, ficamos com 40 mais 16, dando uma variação de posição, ou uma distância percorrida de 56 metros. Então, a número 4, afirmativa 4, está correta também. Tá? Então, ficamos com 1, 3 e 4. Resposta de letra C. Certo, pessoal? Bem, espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!